Jornal Renascer TV. Eu sou Simone Calenzani e hoje eu trago aqui para uma super entrevista o nosso advogado, amigo e agora eleito para a OAB em Miguel Pereira, Dr. Diego Tadeu. É isso aí, Dr. Diego Tadeu tem 35 anos, foi eleito no dia 16 de novembro, presidente da OAB de Miguel Pereira / Partido Alferes. Dr. Diego, é um prazer tê-lo aqui. Sinta-se em casa, no nosso jornal TV Renascer. Obrigado, Simone. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com a imprensa, que eu considero um dos órgãos mais importantes, assim como a OAB, da representatividade da sociedade civil. Eu acho que hoje a gente vai falar bastante de sociedade, bastante de direito e bastante de representatividade. Quero parabenizar o trabalho aí do Jornal Renascer, do Jornal TV Renascer, por estar levando a voz do cidadão aí para toda a sociedade. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Diego, o que te levou a ser candidato à presidência da OAB Miguel Pereira Partido Alferes? Bom, Simone, o que acontece? A OAB, primeiro é preciso falar que ela é um órgão de classe. Mas não só como um órgão de classe, ela tem uma representatividade social, como eu acabei de falar, muito forte. Isso colocado pela Constituição. E a antiga gestão, iniciada por Dr. Pedro Paulo Quinzinho, passada pelo Dr. Davi Bentes e agora com a nossa gestão do Antônio Siqueira, quando eu fui vice-presidente, nós estávamos tendo muito trabalho na questão de prerrogativas. É importante dizer que prerrogativas, para quem não sabe, é um conjunto de leis posta dentro do nosso estatuto. O estatuto é uma lei federal que garantem a nós advogados certos privilégios no tratamento processual. Mas aí você vai me perguntar, Diego, mas por que privilégios? Porque é o seguinte, o cidadão ele não pode ir até o juiz sozinho para poder falar do processo dele. O cidadão ele é representado pelo advogado em juízo. E determinadas causas demandam uma intimidade maior com o julgador da causa para que seja atingido o objetivo processual. Então, quando você precisa, por exemplo, despachar com o juiz, você não precisa bater na porta dele ou marcar um horário. Você pode ir até o gabinete dele, bater na porta e dizer, olha, eu preciso retratar com o juiz agora a respeito de um processo X. Isso é um exercício de prerrogativa. Um exemplo claro também de prerrogativas é quando você tem um cliente preso e você não sabe por qual motivo aquele cliente foi preso. Você tem direito a acessar os autos de inquérito, ainda que sem procuração. Então nós estamos tendo muito problema com essa questão de prerrogativas nas nossas comarcas, seja em delegacia, seja em fórum. E eu cobrava muito, eu sempre muito enérgico, cobrava a participação, a cobrança da OAB com relação à defesa dessas prerrogativas. E aí a antiga gestão, como eu mencionei, Dr. Pedro Paulo Quinzinho, Dr. Davi Bentes, Dr. Antônio Siqueira me convidaram para poder compor a comissão de prerrogativas e aí nós começamos a desempenhar um trabalho forte nessa questão de defesa e assistência de prerrogativas do advogado. Com isso, eu fui desempenhando o papel de defensor das prerrogativas e me credenciei a ser vice-presidente na antiga gestão, que foi eu e o Dr. Antônio Siqueira, que eu mando um abraço também, foi o nosso presidente nessa última gestão que se encerra agora, eu fui o vice-presidente dele, me credenciei a ser o atual presidente dessa gestão. Obviamente, com o apoio dos nossos colegas, é importante dizer que a OAB ela é um órgão colegiado. Sim. E as decisões que nós tomamos, ela sempre é feita em conjunto, entendeu? Nós temos não é só o presidente que toma a decisão. Nós temos uma diretoria composta de vice-presidente, de secretário-geral, de secretário adjunto, de tesoureiro, dos conselheiros, que são muito importantes. Nossos conselheiros são pessoas que vivenciam a advocacia na prática todos os dias e eles nos dão todo o suporte e força para poder cobrar nossos direitos. Eu sou um porta-voz de todos esses colegas e de todos esses advogados. Eu me sinto muito honrado por ter sido escolhido por eles para poder ser o representante deles nessa gestão. E eu decidi ser presidente porque eu me considero apto a exercer essa função de representatividade dos advogados e buscando sempre a melhoria para o nosso trato enquanto dentro dos fóruns, enquanto assistência e enquanto representatividade social também, que é um papel que nós precisamos desempenhar junto à sociedade. Nós temos uma adesão muito forte, nós somos um braço quase que do Estado. Então nós temos institucionalmente a obrigação de fomentar a cultura, de fomentar e participar de cursos jurídicos, de levar informação, de fato, para o cidadão. Sim. Como é que ficou a composição da chapa, doutor Diego? Então, Simone, a nossa chapa, nós tínhamos, na última eleição, quando eu fui vice-presidente, nós ganhamos por 5 votos de diferença, que foi uma eleição muito apertada,
e isso deflagrou, obviamente, que havia uma divisão entre os advogados, né? Se você parar para pensar, os advogados eles estão remando no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo lugar pedindo e querendo as mesmas coisas. E quando você tem essa divisão, eu não acho que isso seja uma coisa muito saudável por exercício e a combatência que você precisa ter frente às adversidades e às lutas que você encontra pelo caminho. Então eu chamei para conversar a antiga oposição que nós tínhamos e levei esse discurso para eles, entendeu? Levei esse discurso de união para eles, que nós precisávamos estar unidos, porque muitas das vezes, e é até um pouco grave dizer isso, alguns órgãos são corporativistas. Eles não querem colocar dedos em feridas de seus serventuários, de pessoas que cometem algum deslize. Enquanto nós, advogados, éramos muito desunidos. Então, por que nós também não sermos corporativistas, nos unirmos e fazermos uma chapa de coalizão? Essa foi a minha intenção. A nossa chapa foi uma chapa de coalizão e nós decidimos nos unir, a minha chapa com a atual diretoria, com a chapa anterior, fazer uma mescla desses advogados para poder fazer de fato uma representatividade única entre o Partido Alferes e Miguel Pereira. Perfeito. E como foi a eleição e qual foi a votação, a sua votação, na verdade? Então, como eu estava te dizendo, a nossa chapa foi, embora tenha sido uma chapa única, nós encontramos uma resistência muito forte aqui. A nossa eleição a gente ganhou com 78% da aprovação, embora fôssemos chapa única. Foram de 220 inscritos, 84 compareceram às urnas. Importante dizer que a inadimplência da advocacia tem sido muito forte. Passamos por um período bem conturbado de pandemia, que obviamente influenciou no aumento da inadimplência dos advogados. O nosso estatuto, que voltando a dizer é uma lei federal, ele só permite que os inscritos votem se tiverem adimplentes com a sua unidade. E menos de 50% dos advogados compareceram às urnas para votar. Além disso, nós apoiamos a Chapa 1 do Rio de Janeiro, da seccional, representada pelo presidente Luciano Bandeira, que eu mando um abraço, o Ricardo Menezes, presidente da CARD também, que eu mando um super abraço para ele. Eles fomentam as nossas atividades aqui na subseção. É importante que seja entendido. A seccional é a nossa estadual, é a mãe da OAB das subseções. Nós somos a subseção. Cada região tem a sua subseção. Aqui em Patim-Miguel nós temos a 41ª subseção. Sim. E as subseções, não é que ela deve subserviência à seccional, mas ela não tem um orçamento próprio. A gestão do nosso orçamento, ela vem da seccional, entende? Sim. Com isso, eu levei esse discurso para os colegas, mas tivemos uma chapa opositora da capital, uma chapa de seccional, uma chapa de OAB estadual, disputando a eleição, cuja vice-presidente era daqui de Miguel Pereira. Ou seja, ela não era daqui na verdade, ela mora, parece que aqui há pouco tempo, e ela fez um trabalho de, novamente, tentar dividir o eleitorado, mas não o eleitorado local, o eleitorado para a chapa seccional, para a chapa da OAB estadual. Sim. Com isso, acabamos tendo uma votação, que eu considero até expressiva, de votos nulos, tivemos 20% de votos nulos, por conta dessa divisão da seccional. Os advogados que resolveram votar na chapa 1 de Miguel Pereira, alguns votaram na chapa 3, que era a chapa da seccional. Com isso, nós perdemos alguns votos também nessa eleição. Mas isso não é motivo de desdém, muito menos de deixar esses advogados fora da nossa gestão. Como nós estávamos dizendo, a gente pretende fazer uma gestão de coalizão, uma gestão voltada para a advocacia, para a assistência da advocacia, para o fortalecimento e valorização que a advocacia precisa ter. Sim, sim. Essa foi a nossa votação. Foi uma votação que eu considero até expressiva. Eu acho que no início você falou um pouco da importância, né, da OAB para a sociedade. Então eu tenho uma pergunta bem direta para você. Fale um pouco da importância e da atuação, né, da OAB na sociedade. Então, a OAB, como eu estava dizendo, ela tem status de autarquia federal. Ela é um órgão, ela é um conselho federal e ela participa da administração indireta do Estado, dos municípios e da União. Com isso, ela tem um papel quase que de um Ministério Público. Ela tem capacidade de promover uma ação civil pública, por exemplo. Ela tem capacidade de promover, legitimidade na verdade, ela tem legitimidade para promover ação civil pública, ela tem legitimidade para promover uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela representa a sociedade também como um papel fiscalizador. A OAB, ela fiscaliza os atos do Estado. Não só fiscaliza, como eu voltei a dizer anteriormente,
ela também fomenta atividades de aperfeiçoamento. Sim. Leva cursos, leva palestras, leva a promoção da cidadania, vamos dizer assim. Então a gente tem comissões que desempenham também esse papel. É importante frisar que nós temos uma comissão muito forte que vai ser desempenhada pela doutora Maíra, que eu mando um abraço também. Ela vai ser a nossa próxima presidente da comissão do OAB Mulher. Mando um super abraço também para a minha diretora, antiga presidente da comissão do OAB Mulher, agora minha atual tesoureira, doutora Marilena. Desempenhamos nessa última gestão um trabalho muito forte com essas comissões. Então, como braço do Estado, ela leva desenvolvimento, ela leva cidadania, ela leva o aperfeiçoamento das práticas do Estado e também cobra. Sim. O papel da OAB também é cobrar e fiscalizar os atos de gestão do poder público, seja ele do Legislativo, seja ele do Executivo. Longe da OAB querer ser uma pedra no sapato desses gestores. A OAB ela quer ser participante, ela quer ser ativa nos diálogos que envolvem o desenvolvimento da cidadania e o desenvolvimento da sociedade. Mas essa participação, vamos dizer assim, na nossa região, eu não tenho encontrado ainda muita adesão dos gestores públicos com a OAB. Eu acho que isso tem que ser, e isso vai ser um objetivo nosso dessa nossa gestão, levar essa promoção, levar essa importância da OAB, não só para o cidadão local, mas como para os poderes públicos, para que eles possam também entender a importância da Ordem dos Advogados do Brasil na nossa região. Com certeza. Doutor Diego, como você avalia a atual relação da OAB, no caso atual não, né? Vamos começar falando assim, como que o senhor vai avaliar, quando o senhor estiver já na presidência, né, que o senhor ainda não assumiu, né? Como será a sua relação da OAB, Miguel Pereira Pattilofetti, com os demais poderes, né? Bom, caros telespectadores, a nossa principal ferramenta sempre vai ser o diálogo, seja na representação da classe, do cidadão, do advogado com os poderes públicos. Eu acredito que o diálogo ele sempre vai ser a ponte da construção da união. Eu acredito muito que o nosso diálogo vai ser bom com os poderes executivo, legislativo, judiciário, e eu tenho sempre nos colocado a nossa gestão aberta ao diálogo. Obviamente, nós não queremos sofrer nenhum tipo de interferência política, isso é bom que seja dito. Nós somos uma entidade autônoma e com desempenho local. Então a gente não precisa de ninguém dizer o que deve fazer, o que deve ser feito. Nós queremos ter e gozar, dispor da nossa autonomia e pretendemos exercê-la. Então acreditamos que, em primeiro momento, essa aproximação com os demais poderes ela vai se dar através do diálogo. Sim. Nós também precisamos dizer que não fugiremos ao bom combate, limpo e leal, se porventura ele tiver que existir. Mas em todo momento nós sempre vamos querer entabular um bom diálogo para poder fortalecer as instituições. É importante dizer que as instituições democráticas no país hoje elas se encontram muito abaladas. O país, por estar polarizado como se encontra, muito dividido, alguns órgãos, a imprensa, a OAB, algumas entidades de representatividade de classe, elas perderam um pouco da credibilidade perante a sociedade. E o nosso trabalho vai ser de resgate dessa credibilidade que a OAB sempre teve, da importância que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve no cenário político do país. Muito importante isso. Doutor Diego, classe de advogados e com a sociedade. Então, primeiro momento, o nosso trabalho ele sempre vai ser voltado para a classe. Nós somos um órgão de classe, de natureza sui generis. A própria Constituição diz que nós somos um órgão de classe, mas de natureza sui generis. Tanto que a nossa anuidade, ela não respeita o teto das anuidades dos conselhos de classe no país. E a Constituição diz que nós somos um órgão de classe com projeção de autarquia. Portanto, temos o nosso Conselho Federal. No primeiro momento, a gente vai fazer uma gestão voltada para assistência 24 horas intransigente na defesa de prerrogativas, como eu te falei. É a defesa do advogado em juízo. Para isso, a gente quer capacitar cada vez mais a advocacia, como nós fizemos na gestão passada, fomentando cursos, palestras e atuações importantes, oficinas de atuações importantes que nós julgamos para o advogado estar bem preparado para representar o cidadão em juízo. Pretendemos também batalhar com recursos da DAS e da CAARD para poder fazer uma sala com mais acessibilidade em Pattilofetti. Nós temos uma sala hoje no 3º andar no Fórum de Pati, que não promove muita acessibilidade aos advogados. Temos um espaço bacana ali no fórum que daria para fazer uma sala boa. Essa vai ser uma das nossas primeiras lutas enquanto órgão de classe. E
para a assistência social que nós promovemos, vai ser, obviamente, em primeiro momento, fiscalizar os poderes públicos, judiciário, legislativo, executivo, pelo bom cumprimento das leis e continuar participando como nós participamos no passado, levando até os colégios, levando até os postos de saúde, palestras de cunho didático e pedagógico, com vistas sempre a formar e desenvolver o cidadão local. E essas são as nossas principais projeções para a próxima gestão. Ótimo. E agora, eu quero perguntar para você, assim, eu acho que você meio que sintetizou tudo e falou muita coisa que é muito importante. Então, as minhas perguntas ficaram um pouco vazias, assim, no sentido de que você já praticamente falou tudo, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quais são os seus planos de gestão e projetos à frente da OAB? Fazer uma gestão participativa, como eu disse no começo, a instituição ela não é representada só pelo presidente. Temos atos de solenidade, por exemplo, que precisam ter mais a adesão da sociedade, como as entregas de carteira do advogado, por exemplo. É um ato solene. Eu lembro da minha, quando eu peguei minha carteira na seccional, a nossa subseção ainda era num local com pouco acesso, não tinha aquela solenidade que o ato exige. Nós fazemos um juramento de defender a democracia. Então eu quero, no primeiro momento, valorizar o advogado local. Nós já temos como nossas principais propostas a questão da valorização da advocacia. O advogado hoje no interior, ele muitas das vezes ele se furta em cobrar uma consulta de assistência jurídica ao seu cliente. Ele barganha com o cliente, às vezes, de trocar a consulta por pegar o processo. Na nossa gestão, nós queremos fazer uma campanha de valorização do advogado. Nós não queremos que isso mais aconteça. Nós queremos que cada advogado unido promova o seu valor de cobrança. Isso vai ficar a critério de cada um. Nós temos um patamar colocado dentro da nossa tabela de honorários, que sai todo ano, mas cada advogado fica livre para cobrar, sim, obviamente, o seu valor. O que não pode acontecer é a concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? Eu cobro, mas o escritório do lado não cobra. E aí eu acabo perdendo esses clientes. Então, nós vamos fazer uma fiscalização também forte a partir da nossa próxima gestão com relação à valorização da advocacia, com relação à valorização do advogado. Em segundo momento, como eu estava dizendo em todo o meu discurso, eu acho que fica um pouco repetitivo, mas é porque é a nossa essência. A nossa essência é a de valorização do cidadão, de desenvolvimento pleno da cidadania. Então, a nossa gestão, através das comissões temáticas que nós temos comissão de prerrogativa, comissão de defesa da OAB Mulher, temos uma comissão muito importante que nós precisamos avançar muito nessa próxima gestão, e eu tenho como um dos projetos principais a comissão do OAB Vai à Escola. Quero mandar um super abraço aí para o presidente dessa minha comissão, vai continuar sendo presidente, é meu conselheiro na diretoria, Dr. Bruno Duarte. Dr. Bruno Duarte conseguiu, com o programa DNE, chamado Direito na Escola, trazer esse programa para poder ser aplicado aqui nas redes municipais de ensino. Obviamente a gente esbarra em alguns detalhes com o MEC e com as gestões locais. Mas são detalhes pequenos que eu acredito que a gente vai vencer. Esse vai ser um ponto de mudança total de paradigma de formação do cidadão. Eu costumo dizer que o cidadão ele sai do ensino médio, ele não sai preparado para basicamente nada. Ele não sai preparado para poder fazer seu imposto de renda, o cidadão não sai preparado com noções de empreendedorismo, o cidadão não sai preparado do ensino médio com noções de direito básicas que o cidadão precisa ter. A nossa gestão pretende deixar esse legado, pretende deixar um legado de formação de cidadania através das nossas comissões e através da defesa intransigente de prerrogativas aos advogados. Esse é o marco que nós queremos deixar. Toda a assistência possível aos advogados locais que precisarem da instituição e fomentar, no que for possível, a arte, a cultura, o entretenimento, o aperfeiçoamento da lei e do cumprimento das normas jurídicas no nosso município, nos nossos municípios. Sim. É muito importante, não estava na entrevista, mas te perguntar, ou perguntar para você se você pode convidar os advogados a participarem mais, a estarem mais presentes, que eu acho muito importante. Pelo que você falou no início, poucas pessoas foram votar, Nós temos aí quantos advogados? Então, a união, eu acho que faz a força, como você está dizendo, Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, chamasse os advogados a estarem participando, Porque eu acho que vai ser muito importante, não somente para a OAB de Miguel Pereira, para os advogados, mas para a sociedade, no total. Com certeza, Simone, o que você falou tocou num ponto importantíssimo.
É de extrema importância a adesão dos advogados ao movimento OAB, à instituição OAB. Ainda que o seu candidato não tenha sido eleito, nós estamos todos no mesmo barco. Sim. Nós estamos no mesmo barco. E você se legitima muito, se fortalece muito, quando você tem uma união e uma adesão forte da classe. Isso te faz ter peito. Sim. Às vezes você precisa peitar um juiz, às vezes você precisa peitar um promotor, às vezes você precisa peitar um delegado na delegacia para poder fazer valer suas prerrogativas. E quando você tem advogados, cada um trilhando um caminho, cada um olhando para o seu próprio lado, quando você não se enxerga como uma peça de um mesmo núcleo, você tende a enfraquecer a classe, a desmoralizar cada vez mais a classe. Então o que eu convoco, muito bom você ter ressaltado essa parte, é que a advocacia se una em um só propósito, o propósito de valorização. Cobrem suas consultas nos seus escritórios. Não deixem para receber só apenas depois. Valorizem o exercício profissional de vocês. Não fiquem parando em qualquer botequim, em qualquer padaria, dando informação jurídica a respeito de processo, a respeito disso, a respeito daquilo. Se valorizem no mercado de trabalho, porque muito disso depende de nós. Os advogados muitas das vezes não entendem que a valorização ela começa de dentro para fora. Você se põe e você se coloca como advogado, você se respeita como advogado, você se porta como advogado, naturalmente a sociedade vai começar a te ver com outros olhos, com mais respeito, com mais empatia à sua profissão e vai, antes de te parar na rua para te pedir uma informação, vai te perguntar onde que o senhor atende, quanto que o senhor cobra, o que é preciso para poder deslindar a sua causa. Então, muito bem colocado, eu acho que é muito importante que a advocacia, de uma vez por todas, através da nossa gestão, que isso seja também um legado, que ela se una em um só propósito de defesa dos seus direitos, de defesa dos seus valores e sem nenhuma vaidade. Hoje nós somos 14. A OAB é um órgão colegiado de 14 membros. São 5 diretores, 2 conselheiros efetivos e 7 conselheiros suplentes que tomam decisões em conjunto. Sim. Na nossa última gestão, iniciada pelo Dr. Antônio Siqueira, nosso atual presidente ainda, todas as decisões eram tomadas em conjunto pelo conselho. Então, nada impede de, quando tiver uma reunião de conselho, os advogados interessados participarem. Eu já vou deixar um convite aqui para a nossa próxima gestão. Toda primeira segunda-feira do mês vai ter a nossa sessão. Vai ser a reunião de conselho, os advogados, todos das nossas áreas estão lá, porque nós precisamos ouvir vocês. A direção, ela atua a partir de casos concretos. Sim. Eu tenho uma comissão que eu sediava, que eu presidia na antiga gestão, que eu considero hoje uma das comissões mais essenciais no nosso labor diário, que é a Comissão de Celeridade Processual. Como é que essa comissão funcionava? Existe a comissão estadual, que criou a Comissão de Celeridade Processual, porque a celeridade processual ela não é um favor, ela é um direito. Sim. A morosidade processual é uma mazela. O processo que não anda, o processo que não avança, ele não traz mais justiça para a parte. A não ser, como diria o Rui Barbosa, ele traz injustiça manifesta e qualificada. Então essa é a comissão, para mim, que vai ser eleita a comissão mais importante, que ela atua da seguinte forma. O advogado identifica um processo com morosidade processual, ou seja, um processo que está sendo despacho há mais de 60 dias, um processo que está com uma petição para juntar, como temos, infelizmente, nas comarcas, para juntar uma simples petição nos autos há mais de 60 dias. O advogado identifica essa morosidade, procura a OAB, através dessa comissão de celeridade processual, e passa o caso para a comissão. O que nós estamos tentando fazer é deixar a advocacia sem rosto, para o advogado não ficar com aquele medo da represália que muitos advogados têm. Muitos advogados eles precisam perder o medo e procurar a OAB, porque a OAB vai ser a representante dos advogados. De fato, né? De fato, ela é a representante dos advogados. Mas quando acontecer esses casos, como eu já inflamei os meus colegas na minha gestão, quando eu fui presidente dessa comissão, nós tínhamos muito pouca adesão, porque ainda tem esse resquício do advogado ele sofrer represália do juiz, por ele representar um juiz, por ele estar fazendo um ofício de reclamação daquele processo. A OAB vai fazer esse ofício, a OAB vai representar, não vai ser o advogado que vai representar. Eu convoco e conclamo mais uma vez os meus colegas para poder participarem da gestão, para poder levar os seus reclames, as suas necessidades à Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção local, que nós vamos representar vocês. Não serão vocês que serão os representantes daquela causa, daquele problema.
e eu acredito que com isso nós vamos sim fortalecer a advocacia, trazer o respeito mútuo que nós queremos ter com relação à prática advocatícia. Eu não sei se dá tempo ainda para a gente poder começar. Eu quero deixar até já alarmado para os meus colegas e para toda a direção, eu pretendo fazer, como eu falei no início, eu acredito que a nossa principal ponte é o diálogo. Através do diálogo que nós vamos construindo pontes e nós vamos sedimentando a nossa gestão. Nós queremos fazer um termo de intenção de cooperação. Eu tive essa ideia. Seria mais ou menos... Claramente falando, né? Exatamente. Mas isso não existe um documento formal sobre isso. Isso foi um documento que eu estou pensando em elaborar junto com os meus colegas da subseção, que é para dizer o seguinte, olha, os juízes das duas comarcas, o promotor, os promotores das duas comarcas, o delegado, enfim, a sociedade civil, ela está disposta a colaborar com a OAB, seja na questão de prerrogativas, seja na questão de fomento às atividades que o Estado promove, seja na questão que nós temos que também promover para a sociedade civil. Nós queremos que seja, através do diálogo, essa ponte, eu quero que os poderes públicos firmem conosco esse termo de cooperação. Acredito que nós não vamos ter nenhuma intransigência, nenhum problema, porque somos sempre bem aceitos, somos sempre bem recebidos. Quero deixar, obviamente, meus cumprimentos aos representantes das comarcas de Pati do Alferes, de Miguel Pereira, aos representantes dos poderes públicos das duas localidades também. Nós vamos ter sempre a intenção de sermos leais, de sermos diálogo, de sermos pontes para a construção de uma sociedade mais justa e equânime. É isso que a OAB quer, é isso que nós buscamos. Isso é muito importante, né, doutor Diego? Porque a gente estava conversando aqui, o senhor estava falando sobre os advogados não ficarem atendendo os clientes, dando conselhos, tipo assim, é como um psicólogo, né? Não adianta, o psicólogo está ali para tratar o cliente, né? Para ajudar ele a se encontrar. Não é como um amiguinho que você está conversando e desabafando. Então, para mim, né, que sou leiga no direito, entendo muito pouca coisa, eu entendo que o advogado, quando ele, de fato, ele é bom, ele cobra pelos seus serviços. Ele atende o seu cliente no seu escritório, ou na OAB, numa sala da OAB, ou em qualquer outro lugar, um ambiente que seja propício para isso. Porque a gente não está brincando de defender alguém ou de acusar alguém, a gente não está brincando de fazer direito, a gente não está brincando de ser psicólogo, a gente não está brincando de ser professor. Então, as coisas sérias têm que ser levadas a sério. Então, eu gostei muito desse ponto e eu bato muito nessa tecla do profissionalismo. Sua colocação é perfeita, Simone. Tal qual, eu acho que a advocacia ela é uma das profissões dentro do mercado de trabalho, se não a mais importante, uma das mais importantes que nós temos. Porque nós lidamos com a vida da pessoa, exatamente, seja num despacho de liminar, aí entra a questão da prerrogativa que eu estava explicando, nós lidamos com a vida, uma pessoa precisa de uma internação urgente, não tem vaga naquele hospital. Através de um advogado, através do exercício da prerrogativa, você despacha com o juiz uma liminar para fazer a internação daquela pessoa, isso salva vidas. Isso rápido e salva vidas. Isso é rápido, isso salva vidas. Por isso essa defesa intransigente das prerrogativas que nós vamos fazer. Nós precisamos que os juízes nos atendam, nos recebam, a que hora for e sem prévio aviso. Sim. Nós precisamos disso, isso é uma lei federal, isso não é um favor, então nós precisamos exercer isso. A importância da OAB se dá na defesa da vida, na defesa do patrimônio. Você lida com causas importantíssimas que, se você não for diligente na condução daquele processo, o seu cliente perde o investimento de uma vida inteira. Sim. Perde um patrimônio importantíssimo, seja numa separação, seja numa ação indenizatória. Então, é de saltar os olhos das antigas gerações não valorizarem tanto a defesa e a valorização da advocacia dessa forma, que é um movimento que nós vamos fazer de forma também muito forte na nossa gestão agora, de valorizar o advogado, de não deixar o advogado. Para isso existe a OAB, temos a sala da OAB, como você mencionou, para poder atender, temos um escritório compartilhado, temos uma central de peticionamento eletrônico agora também, pretendemos incluir aqui em Pati, como essa nova gestão, a inauguração de uma sala maior, como eu mencionei também, isso tudo para o advogado ter assistência e ter dignidade para exercer a sua profissão. Esse é o nosso papel, esse é o nosso ideal. É isso que nós vamos buscar. A todo momento, a valorização da advocacia, a defesa dos interesses da advocacia e da sociedade. Doutor Diego, eu quero que o senhor dê suas considerações finais, mas antes disso eu quero agradecer muito a sua presença aqui.
te conheço como um homem íntegro, honesto, que respeita o direito das pessoas, o direito de ir, de vir, o direito de se expressar. Tenho uma admiração muito grande por tudo aquilo que você faz e vi teu crescimento, sei o quanto você é dedicado. Eu não chamaria aqui se não fosse assim, porque eu lido com muita seriedade no quesito jornalismo também. Todos sabem que o que eu levo é de fato a verdade. Então eu gostaria muito de agradecer você por ter vindo aqui, por ter disponibilizado esse teu tempo, e gostaria que você falasse um pouco das considerações finais. Simone, a todos os espectadores do Jornal Renascer, eu só tenho a agradecer a vocês, primeiro pelo reconhecimento do nosso trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos aí. É um trabalho formiguinha, é um trabalho de pouco a pouco, que a gente vai se credenciando, nós vamos botando a nossa cara a tapa no português, claro, a gente vai evoluindo, nós vamos crescendo, até chegarmos ao ponto de hoje podermos exercer o nosso ministério de maneira ampla, autônoma e com a dignidade que nós merecemos. Eu quero agradecer e elogiar mais uma vez o trabalho de vocês, não só do seu jornal, como também de toda a imprensa livre e democrática nesse país. Eu mencionei no começo da nossa entrevista, a imprensa para mim hoje desempenha um papel importantíssimo na sociedade. Eu considero a imprensa o quarto poder, porque ela demonstra a realidade do que acontece. Quando ela é feita de uma maneira imparcial, de uma maneira autônoma, ela demonstra exatamente o que a sociedade precisa saber. O cidadão desinformado, ele é um cidadão cru, um cidadão leigo, um cidadão que não conhece os seus direitos. E assim como vocês da imprensa, nós, o OAB, também queremos levar ao cidadão o seu direito, o conhecimento do seu direito, o conhecimento da sua cidadania, o que o cidadão pode fazer para exercer a sua cidadania. Quero parabenizar mais uma vez a vocês do jornal, agradecer o convite para poder falar um pouco de OAB, um pouco de advocacia, um pouco de sociedade e um pouco de imprensa também, porque a imprensa hoje desempenha um papel mais importante no cenário de instabilidade que nós vivemos hoje. Se nós tivermos uma imprensa obscura, muita coisa que está acontecendo, nós não vamos ficar sabendo. Se nós tivermos uma imprensa imparcial, limpa e clara, eu acho que o cidadão tem muito mais condição de decidir o que ele quer para a sua vida. Parabéns mais uma vez a vocês. Eu recebi agora uma pergunta que está perguntando o seguinte: doutor Diego, quando será a sua posse, né? E aonde é o endereço e o telefone da OAB? Vamos lá, a nossa posse vai ocorrer no início de janeiro, é lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, não é aqui. É um juramento que nós fazemos, todos os presidentes de subseção vão estar lá. E a nossa subseção, o endereço exatamente é Rua Calmério, se eu não me engano, eu tenho anotado aqui, depois eu passo para o seu leitor, é onde era o antigo TRE, eu pego muito por referência, né? Sim. Atrás do Fórum de Miguel Pereira, você subindo para aquela ruazinha ali, atrás do Antônio Fernandes, onde era o TRE, do lado de uma loja de imóveis. Tem uma placa muito grande ali, Casa da Advocacia. É Rua Calmério Duarte, se eu não me engano. Sim. Ali é um local com muita acessibilidade, um local amplo, um local digno para receber os advogados, sala de peticionamento eletrônico, sala de reuniões para a diretoria e para todos os advogados que marcarem com antecedência e computadores para poder fazer peticionamento. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço mais que uma Deus vez. abençoe sua gestão, que tudo corra conforme você está planejando aí, tá? Assim Muito sucesso, tá bom, Assim Diego? seja, Simone, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Gente, eu fico por aqui e até mais, como eu sempre falo. Um grande abraço.